aprofundar, nós temos dois tipos de auditoria, né? Auditoria preventiva, né, é aquela que acontece no dia a dia da empresa, onde eu trabalho com controle interno, ou seja, eu vou prevenir para que não me aconteça fraude, para que eu possa mensurar erros, preventiva. Então, ela vai ser preventiva. E ela vai ter também, ela tem um outro foco também. Quando já acontece algo e eu vou investigar, que é a auditoria investigativa. Tá? Então, pessoal, a auditoria ela não é punitiva. Tá? Ela não serve para punir. Então, esqueçam isso. A gente tem aquela ideia, a auditoria ela é punitiva, ela vai demitir. Não. A auditoria ela não demite ninguém. O auditor ele vai emitir um relatório daquele fato. Tá? Um parecer dele, que nós vamos trabalhar isso nas nossas aulas. Tá? Ele vai emitir um parecer dizendo realmente os achados de auditoria, o que ele encontrou na auditoria. Então, isso que nós vamos trabalhar. Tá? Ou seja, como é que isso acontece? Como é que eu planejo uma auditoria? Né? Como é que eu trabalho uma evidência na auditoria? Como é que eu trabalho essa materialidade? Tá? Aí eu tenho que primeiro conhecer características do auditor. Tá? Por quê? Para ser auditor, ele tem que atender umas características. Eu tenho que trabalhar isso, tem que ser um cara ético. Exatamente. Né? Já pensou um auditor que não é ético? Né? Então, que é esse papel do controle, que é o cargo de confiança dentro da organização, que esse cara, que não precisa ser o contador, tá? Desde que ele tenha conhecimento técnico, desde que ele tenha uma formação. Então, esse é o auditor interno, tá? Que vai acompanhar a empresa no dia a dia. Então, para vocês, no entender de vocês, o que é uma pessoa ética? Boa noite, Kelly. Uma pessoa que possui caráter, né? Que não engana. Boa noite. Pessoa honesta. Isto. Exatamente. Então, quando a gente fala... E venha seguir Daniel. Os princípios da administração pública também, pessoalidade. Sim, exatamente. Tudo isso. Né? Então, é como vocês falam, o profissional ético, né? Porque ele tem que ter essa ética, todo auditor, pessoal, tem que ter a ética profissional. Porque quando a gente fala em ética, vai envolver a questão de sigilo, né? Em tudo aquilo que ele está auditando, né? Então, ele tem que ter essa ética profissional. Primeira coisa que a gente tem que pensar, na figura do auditor, tem que ser ético. Aí eu tenho que pensar, ele tem que ser independente. Caramba, professor, o que é isso? Ele tem que ter sua independência, ou seja, ele tem que ser imparcial. O que é isso para vocês, pessoal? O que é uma pessoa imparcial? Bora pensar. Eu não quero que vocês decorem conceitos. Eu quero que vocês entendam a coisa. O que é ser imparcial? Seria, Laís, ser imparcial? Acredito que ser imparcial é uma pessoa que não puxa a sardinha nem para a empresa e nem para a empresa onde ele está auditando. Mais ou menos assim. Ele é imparcial nas decisões, ele não deixa que qualquer situação abale uma decisão dele. Exatamente, olha só, Mais ou menos é uma condição primordial. Que venha a ser incorruptível também, porque no ramo da auditoria, ainda mais se for uma auditoria... Daniel? Seja incorruptível. Incorruptível, sim, também. Aí vai pegar lá na ética que a gente viu agora, né? Mas a imparcialidade é aquilo que a Laís falou, ou seja, é aquele cara lá que ele não tem que ficar em cima do muro. Ele não tem que puxar a sardinha nem para a empresa, nem para alguma pessoa que ele conheça lá dentro, que ele esconder algo. Então, é ele que vai tomar uma decisão para colocar no parecer dele. Então, ele não tem que se deixar influenciar. Isso é essa imparcialidade, ou seja, ele tem que ser absolutamente independente, absolutamente imparcial. Ou seja, ele não tem que tomar partido. Né? Então, uma das características primordial do auditor é a sua imparcialidade. Por quê, pessoal? Ele vai trabalhar com bens da empresa. Né?
a auditoria, ela visa aí, da conformidade nos processos, né? Uma empresa privada, se realmente o meu estoque está ok, se a minha contagem física está batendo com meu contábil, né? Se os meus preços estão Professor, sendo conduzidos. Diga lá, Thaís. mas é assim, hoje em dia, para que a gente sabe, de que está no mercado, acredita muito no profissional que mostra ser uma coisa e na verdade não é, né? E aí como é que faz para ter toda essa triagem com esse profissional para saber se de fato ele é ético, se ele realmente não está ali burlando o sistema de Aí, alguma meus forma? queridos, tem a questão do caráter, né? A questão, por isso que tem as famosas cartas de recomendação, né? Exatamente por onde aquela pessoa passou, os trabalhos que ela tem, né? Se são trabalhos confiáveis, né? Se tem essa segurança nas informações passadas. Então, tudo isso e a educação contínua, ou seja, aquela formação profissional contínua. Então, o profissional que está comprometido com isto, né? Ele vai abordar essa independência, né? Ele vai ter essa ética profissional, né? Quando a gente começa a falar que ele tem que ser imparcial, ou seja, ele não pode perder nem para o lado, nem ficar em cima do muro, né? Por quê? Ele vai emitir um relatório, ele vai dizer se aquilo ali está ok ou não, né? A auditoria, o auditor, ele serve para isso, ele vai dar a sua opinião, né? Sobre o que ele auditou, sobre o que ele viu naquela peça lá auditada. É que nem vocês, quando forem pegar alguma prática, e eu pedir para vocês darem um parecer a respeito disso, vocês vão dizer, não, professor, aqui houve realmente um desvio de caráter, aqui realmente houve uma quebra de sigilo, né? E quando a gente diz que o auditor tem que ser ético, tem que ser imparcial, ele tem que guardar sigilo, e tem que ter zelo pelo seu trabalho, ou seja, como assim zelo? Todos os cuidados. Auditoria é isso. Professor, uma dúvida. Qual o nome, querido? Na sua experiência no setor público, o senhor já viu a auditoria ocorrer em órgão público? E se hoje em dia há auditoria em órgãos públicos? Sim, nós temos um órgão que é a AGE, Auditoria Geral do Estado. Então, qual é a função da AGE? É ela auditar todos os órgãos. Tá? Então, a AGE ela tem essa função. Por exemplo, vamos pegar uma Secretaria de Cultura. Aí ela tem um convênio lá que o governo federal está mandando 1 milhão para eles trabalharem aqui, um convênio. Então, a Auditoria Geral do Estado ela vai auditar se realmente esse 1 milhão está sendo destinado a esse convênio. Se não está dando desvio para outros recursos, se tem comprovação. Então, nós temos sim essa Auditoria Geral, né? Auditoria Geral, que é a AGE, Auditoria Geral do Estado. Tá? Então, ela tem essa função de fiscalizar, de auditar. Por exemplo, enquanto que o Tribunal de Contas ele julga as contas, TCE, Tribunal de Contas do Estado, a AGE, Auditoria Geral, ou seja, ela audita, ela tem essa função de auditar. Tá? Então, sim, nós temos. Inclusive, pessoal, para agora, para 2021, vai abrir concurso para a AGE, para auditor. Tá? Então, vocês já estão quase formados, já podem prestar esse concurso. Tá? Olha, já quero. Pode começar a se preparar, e são salários bons. Tá? São salários que de 11 mil para cima. Tá? São salários bons. Tá? Então, tem que ter esse conhecimento técnico, tem que ter essa habilidade profissional que eu falo para vocês. Tá? Tem que ter tudo isso. Então, quando a gente começa a ver a figura do auditor, né? A gente começa a falar nisso, né? O auditor tem que ser aquele cara ético mesmo, tem que ter uma conduta ilibada. É como a Laís perguntou, como é que a gente sabe disso? Como é que... Aí tem que ver por onde essa pessoa passou, aonde ela desenvolveu seus trabalhos, né? É análise curricular, é formação profissional. Aí a gente fala dessa independência, ou seja, ele tem que ser imparcial, né? Tem que haver essa imparcialidade. A gente tem que pensar, tem que haver, pessoal. O auditor tem que ser imparcial. Aí tem uma outra característica,
Integridade. O que seria isso para vocês? Importante. O que é uma pessoa íntegra? O que seria, Wellington, uma pessoa íntegra? Fiel a todos os seus princípios, verdadeira. Uma pessoa verdadeira. Tinha uma palavra que a gente pode resumir isso daí. Que palavra seria, pessoal? Para vocês, o que é ser uma pessoa íntegra? Tá certo, o Wellington falou bacana, uma pessoa verdadeira, atender os princípios. Mas o que seria essa pessoa íntegra? Essa integridade que o cara diz. Tem que pensar numa palavrinha aí. Aquela pessoa Íntegra é ser honesto, né, professor? honesto. Perfeito, meu Deus. Né? A pessoa íntegra, aquela pessoa honesta. Aquela pessoa aí, agora vocês falaram, que não se deixa corromper. Né? Ou seja, não se vende. Íntegro é isso. Né? Ou seja, Professor, diga lá, velho. assim como eu, que a minha empresa, no caso, está passando por essa auditoria e tudo mais, e para eu saber se aquele auditor é profissional, seu histórico, eu posso avaliar pelo currículo, beleza. Mas ele também pode, tipo, ver o histórico da minha empresa por portfólios, por históricos de outras auditorias ou não? Sim, ele precisa. Né? Ele precisa para ter fundamentação, porque de repente, no que ele vai auditar, pode ter algo que foi auditado incorreto lá atrás. Ele precisa relatar isso. Olha, seguinte, essa empresa aqui realmente ela está sendo auditada de forma errada. De repente pode acontecer. Tá? Quando vocês começarem a ver nos balanços, lá que nós vamos trazer para discutir, os relatórios de auditoria, a gente vai começar a perceber isso. Tá? E como é que isso funciona? Como é que isso é conduzido dentro da empresa? Então, quando a gente fala que ele tem que ser ético, que ele tem que ser íntegro, aí nós vamos ter uma outra característica, a eficiência, pessoal. Né? O auditor ele tem que ter eficiência. E aí, como é que a gente vê isso? Né? Como é que a gente vê essa eficiência na auditoria? A gente tem que realmente pensar um pouquinho. Peraí, mas como é que eu posso ver essa eficiência na auditoria? Né? Como é que eu posso trabalhar isso? Né? Como é que eu posso? O que seria, Daniel, para você, essa eficiência na auditoria? Qual é o teu pensamento a respeito? Diga aí para a gente. Eficiência na auditoria, professor, eu acho que seria um auditor chegar numa empresa, sendo ela pública ou privada, e procurar analisar todos os dados, todos os documentos, como o senhor falou, e ser o mais assertivo possível na sua decisão, no seu resultado, né? Se a empresa realmente está legal, ela precisa legalizar em alguns aspectos. Às vezes a empresa não está totalmente incorreta, né? Às vezes um ou outro setor está precisando de uma correção e às vezes os gestores às vezes nem sabem que estão errados. Então, talvez eu acho que para mim, na minha opinião, seja isso. Beleza, o Daniel tocou num assunto interessante aí, quanto à questão de correções, né? Tipo assim, pessoal, o auditor ele não manda. Ele não diz, olha, para fazer isso, ele dá uma sugestão. O caráter da auditoria ele é opinoso e sugestivo. Ele não pode dizer, tem que fazer assim. Ele sugere. Aí vai depender dos gestores se atende, se aceita ou não aquela sugestão. Mas ele deixa claro lá no parecer dele. Tá? Quando a gente for estudar os pareceres, tá? A gente vai ver realmente como é que funciona isso. Ele deixa claro lá. Então, o auditor, ele sugere, ele opina. Ele não diz, olha, para fazer, olha, para demitir, o cara está roubando. Não, pessoal. Ele dá opinião, ele diz, olha, seguinte, nas nossas demonstrações que foram analisadas, está acontecendo isso, isso. Há distorções de informações. Opa! Já preocupa, né? Quando eu digo que tem distorções, que as informações estão distorcidas, porque algo está acontecendo. Né? Eu tenho que pensar nisso. Então, quando a gente trabalha isso na auditoria, quando a gente trabalha essa materialidade dos fatos,
né? Aí eu tenho que pensar lá na fidedignidade das informações. Quando a gente trabalhou lá atrás de contabilidade pública, né? Que a informação tem que ser tempestiva, tem que ser fidedigna, tem que ser clara, objetiva. Assim é para a auditoria, gente. Né? Professor, Diga lá, meu querido. professor, falando em auditoria, e aí você, né, a gente fazendo, tendo uma visão mais holística, né, do que vem ser uma análise mais interpretativa, portanto, a gente traz sempre essa racionalidade que você está colocando agora da eficiência, né, como o Daniel bem colocou. Então, quando a gente tem essa noção de controladoria, auditoria, e aí você faz esse vínculo com a contabilidade, né? Sim, A contabilidade gerencial. Às vezes, né, muitas vezes, as pessoas interpretam como se, por exemplo, olha, está faltando dinheiro aqui, e aí aquela operacionalização torna-se de imediato uma recomendação para que seja devolvido o dinheiro, principalmente nos órgãos públicos, ou então numa empresa particular, né? Você traz uma não conformidade, né? naquela operacionalização, naquele processo, né? Dentro das perspectivas da empresa, né? De forma geral. Mas, evidentemente, que a gente precisa ter, né, a interpretação de que essa auditoria, essa conversa entre a auditoria e a controladoria, que é justamente fazer essa interpretação, o auditor recomendou ou que seja feito isso, ou então ele observou uma não conformidade, como você falou, poxa, é uma orientação, né, daquele processo que não está sendo eficiente, né? Então, essa recomendação ou essa não conformidade, ela trata não apenas só daquele mecanismo no qual você traz o envolvimento com os lucros, né, com algum pagamento que foi feito de forma não dentro de uma normativa, ou ela burlou uma normativa, uma instrução normativa, uma resolução, algo que a gente possa, dentro principalmente dos órgãos públicos, né? Mas também trazer uma orientação para dentro daquilo que pode afetar a empresa futuramente, né? Então, por exemplo, eu fiz um contrato que não teve pecúnios, né? Não envolveu dinheiro, mas aí você pode envolver daqui a pouco algo que venha tratar de processos trabalhistas, enfim, algo que pode lá na frente trazer uma consequência tão grave para a empresa quanto, né, essas recomendações de furo. Eu estou dizendo furo, que são problemas, portanto, que foi efetivado pagamentos, né, de uma forma irregular, vamos colocar assim. Então, por exemplo, tanto quanto custo, quanto justamente essa operacionalização de processos que precisa ser eficiente. Então, essa recomendação, ou essa não conformidade, é esse processo todo holístico de monitoramento, esse processo de controle